E aí, galerinha, a gente hoje veio falar de Aether Drift, a coleção normal, sem ser de Commander. A gente já separou as cartas que a gente queria, a gente vai mudar um pouquinho de formato porque teve muita carta ruim e a gente tava perdendo muito tempo do vídeo, olhando carta a carta, e a gente separou as que a gente achou mais relevante pro Commander 500 e algumas que é só uma carta legal e pronto. Então, esqueci de nos apresentar, tá aqui eu, Leuri, e tô com o Vini aqui. Salve, galerinha. Quase não apresenta, a apresentação foi maior do que... Foda-se, vamos pra frente. Então vamos lá falar da coleção. A primeira carta que a gente tem é uma carta branca, o Basri. Uma cartinha bem legal, teve 3 prints, uma carta rara. A borda de cheddar ali me incomoda, tá? É feinha, né? Não gostei não. Feinha. Ele tem a habilidade de... Você paga uma branca, vira ele e cria um gato. Um lifelink e um /1. E ele tem a habilidade de ciclar. Aí tem outra habilidade que quando você cicla ele, os gatos que você controla ganham X-Proof e indestrutível. Ah, é só os gatos, foda-se. É só os gatos. Não, que carta lixo. Eu pensava que era todas as... Viu, galera? Lê a carta, nerfa a carta, tá? Superestimado ler carta, né? Superestimado. Pronto, agora a gente vê aqui no cavalo que ele é ruim, mas ele é bom. Por que ele é ruim? Porque ele tem que virar 4 criaturas para dar o poder 4. Ele é um 5 Não 4 criaturas, ele precisa de poder 4 só. Poder 4. E é um custo 5. Por que ele é bom? O branco é muito carente de tutor. Ponto. A R$29 não vale. 5, né, que... Ele é um drop 5 que tutora permanentes de custo 3 ou menor para campo. Isso é algo interessante, porque são poucos tutores só na cor branca que são irrestritos o tipo de coisa que você vai buscar. E geralmente o custo 3 ou menor tá tipo a maior parte das peças de combo que você vai querer. Só que a ativação dele tipo, é muito complexa. Mas eventualmente pode vir a funcionar em algum deck específipo. Então só vale a menção dele. Ele ataca, ele não precisa dar dano. Então você coloca um bucaneiro em campo e já ativa o bucaneiro para ganhar o jogo, por exemplo. Um Malcolm, por exemplo, um Malcolm e o bucaneiro em específico não funciona porque o bucaneiro precisa atacar. Ele precisa atacar o bucaneiro? O bucaneiro precisa atacar. Oh, tristeza. Eu pensei que só precisava estar em combate. Ali. Ele precisa atacar. Não, precisa não. Ah, o último texto da carta, pô. Ah, tá. Ative somente se ele estiver atacando. Mas, por exemplo, se você tem o deck de Fried que tem dificuldades pra tutorar, porque, sei lá, você tá de branco azul e não tem uma terceira cor que é tão boa pra tutorar Fried pra campo. Mas provavelmente você tem, porque você deve estar de verde, deve ter acesso a Wargate, coisa assim. Traz os Zebrus, né? Traz os Zebrus talvez pode funcionar. Porque, por mais que seja trabalhoso, ainda é uma habilidade que coloca uma permanente em campo. É interessante. E ele se protege também, né? Eventualmente pode ser que ele faça alguma coisa em algum deck específico. É só uma menção honrosa nesse momento. É só uma menção honrosa. A R$29 eu não colocaria em porra nenhuma. Vamos pra frente. Esse bichinho aqui eu tava conversando com o Vini e ele é só ruim, gente. Ele parece ser bom, mas ele faz a mesma coisa que pinça craniana, né? Não, agulha medular. Agulha medular. E revoker e coisas do tipo. Basicamente ele... Se ele tivesse o efeito de campo de opressão, ele seria bom. Mas como ele não tem, então a gente só passa pra frente. Cara, esse Turn-Up aqui é uma carta legal. A única carta que a gente vê ela reanimando, que tem a relevância no formato, é Machine God's Effigy, né? Isso. Só falando do efeito do Turn-Up, ele reanima um artefato ou veículo... Não, ele reanima um artefato de qualquer custo. O branco já faz isso, no sentido de, tipo, ele tem muitos reanimates de artefatos, só que nas curvas menores eles... pegam coisas menores, então, tipo, a gente tem coisas na curva 1, como o Jolted Wake, que reanima coisas igual à quantidade de energia, e ele te dá 2 energias, então efetivamente ele reanima coisas de custo 2 ou menor. Tem o Recommission, que é na curva 2, que pega coisas de 3 ou menor. Aí agora a gente tem o Turn-Up, que tá na curva 4, que é uma curva meio alta,
mas que reanima qualquer coisa. E Machine é uma carta que joga em muitos decks com branco também. Exatamente, é a única carta então, que pode veio ser na que nossa seja frente. útil. Talvez a gente prefira Turn the Earth, alguma coisa assim pra reanimar, mas é uma possibilidade de usar a carta. Ponto. Sim. A próxima que a gente tem é um redutor. Um redutorzinho de artefato. Tem bastante deck de artefato que se importa, né? Pode ser que Urza existe, né? Que já é um redutor. É mais uma redundância para os redutores dentro do deck. Tem o Osgi também, um deck bem legalzinho. Oswald também, né? Pode ser útil. Nunca vi ninguém jogando de Osgi 500, mas eu ouvi dizer que existe o deck, né? Breia, né? Vai saber. Breia, vai saber. Temos um azulzinho aqui, que é um pod de artefatos, basicamente. Você paga 2, sacrifica um artefato e busca outro artefato com custo igual, mais o artefato que fez lá. Expliquei certinho? Isso. Sim, é uma carta bem interessante. Tipo, o Birthing Pod já era uma carta que via muito jogo nos decks específicos, que ela era muito boa. E agora tendo um Birthing Pod que é para artefatos, é bem interessante. É uma boa adição para decks como Tivit. Pode sacar um artefato de custo 1 e já chegar no seu Time Sieve, né? No seu Time Sieve. O preço da carta, tipo, nesse momento injogável. Não faz o menor sentido usar uma carta de R$80 para isso. Não. Mas pode ser que tenha outros decks que podem surgir a partir dela. Henry, talvez. Porque... pra Henry vai ser uma ótima carta, na verdade. Talvez. Esse efeito de você tutorar direto para campo é muito bom e é um tutor contínuo. Você não vai fazer uma única vez, você pode fazer mais vezes. Você consegue fazer escada. Tipo, isso, você consegue fazer uma escadinha se precisar. Você tem blinks no azul, por exemplo, que você blinka ele, tipo, você tutora, blinka e pega outro, fazendo escadinha. Tem até os untaps, né? Tem os untapzinhos lá. Monitor Corridor, que é na curva 2 que já chegam tapando, tem as chaves na curva 1 que já consegue tapar. Consegue fazer bastante coisa com ele. Então... é uma carta a ficar de olho aí, se baixar de preço, vale a pena pra certos arquétipos. Talvez uns 50 conto, dê pra entrar em alguns decks como Henry. Por fazer muita coisa, né? Pra Henry faz muita coisa. Próxima carta, cara, é um counterzinho muito bom. Custo 2, joga na Tymna com certeza. Você sacrifica ele e countera instantânea ou feitiço, a menos que o controlador pague 3. Já usava bastante o Malevolent Hermit, que é um efeito bem parecido. Que basicamente o corpo é igual, o custo de mana é igual e a habilidade é igual. Igual não, né? No caso, o Malevolent é para qualquer non-creature. A diferença é que o Malevolent ele tem o Disturb, que faz com que nenhuma mágica sua pode ser anulada, né? Que é bem forte. A diferença é que o Diversion ele tem o plus de funcionar bem em alguns decks de Tina. Exatamente. Ele tem um corpozinho que pode bater. 2-1 não é um corpo tão ruim. Não. O Fly ali é uma evasão ótima. E ele é mais um counter que tá no board, que é bem difícil da galera interagir. Exatamente. Porque é um counter da habilidade. É um counter que não vai ser counterado tão fácil, né? Sim. É um counter que só vai resolver e foda-se. E é isso. Pra ela é isso. Cara, essa carta aqui é uma menção honrosa porque R$55 é meio pesado. Mas ele não tapa todas as permanências que não sejam lentes. Isso. Muitos decks se importam com isso. Henry é um deck que se importa bastante com isso. Eu acredito. Eu sei que a Henry só faz durante o turno da gente, mas tem muita cartinha de virar, milar, fazer essas coisinhas aqui. Essas firulas aqui no deck é bem legal. Eu não tô lembrado de cabeça outro deck que isso aqui pode jogar bem. Ela é uma carta muito interessante Shurikai, para né? decks de Thrásio, para decks de Shurikai, para coisas nesse sentido que tem alguma ativada de virar e fazer valor nesse sentido. Tipo, eu acho que a 30 isso também é uma carta que te permite jogar de azul de forma agressiva. Sei lá, você tá jogando com um deck que tem uma densidade de rocks bem alta, ou de dorks bem alto, você pode fazer tudo o que você tem para fazer, e na endstep você vai recuperar os seus recursos que você gastou. Então é bem interessante. Pois é. Talvez, eventualmente, se baixa bastante de preço, veja jogo num deck de Kina. Cara, eu usaria bastante. Talvez. Custo 3 aqui. Usaria muito. Próxima carta, cara, ele tem flash e quando ele entra ele é uma cópia de outra criatura.
Pra decks que se importam com ter cópias de criatura, é uma ótima carta. Ponto. Sim. E ter flash é muito bom também. E o legal é que ele copia artefatos também, né? Tipo, copiar artefatos é bem interessante. Às exatamente. vezes você precisou fazer... Vamos citar o exemplo que a gente já falou, uma Machine Gods. Você fez uma Machine no early game copiando alguma coisa de um oponente. E aí você precisa de alguma forma ou tirar sua Machine de campo, ou copiar alguma nova coisa, ou quer fazer uma segunda cópia dessa coisa. Isso daí é bem interessante. É bem interessante. Aí, antigamente existia Dockside, né? Antigamente existia Dockside. Hoje em dia não existe mais, né? Mas é uma ótima carta, tá num precinho ok. Não... Assim, como clone eu não acho que 30 conto é um preço pagável. É ok, acho entendeu? Que tipo assim. É muita grana pra isso. É um preço ok, mas não pra botar no seu 500, não. Provavelmente não é. Cara, a nova maguinha que busca sempre ser 4 e 5. Eu gostei bastante. A gente já falou de Machine God's Effigy. Ela é uma carta que pega Machine. Cara, tá R$9 ainda, mas eu acho que ela vai ser mais baratinha do que isso, porque ela é incomum. Acho que aqui é só um preço muito chutado. Tem poucas lojas ainda que colocar na coleção. E é bom ficar no radar, né? Essa é uma carta que faz os decks Simic que jogam de Sun ficarem mais fortes, né? Porque Sun 2 trazendo Devoted, Sun 3 trazendo a Transit, você já tem a Machine na mão. É bem interessante, isso. Aqui. Próxima. Stick Imitator. É uma menção honrosa, né, que a gente trouxe aqui. Você paga um, sacrifica ele, copia um instantâneo feitiço. Mas você só pode fazer isso se você estiver na velocidade máxima. Ela é um pouco lenta, mas eu acho que decks que se importam com não ter tanta velocidade, ela é uma ótima carta. Ponto. Por um mana e alguns turnos, você copiar um tutor seu é bem legalzinho. Não necessariamente essa carta vai ver jogo. Mas caso você já use alguma outra carta que se importe com motores, né, Start Engines, pode ser que essa carta melhore dentro do seu deck. Vamos ver, né? Mas eu acho uma carta ok. O preço tá ok também. Dá pra ser mais barato, mas tá bom. Cara, esse aqui eu coloquei como menção honrosa também, do preto. Veio no começo porque foi uma das primeiras cartas que a gente viu. Ela é uma carta de custo 1 que você paga 3 e dá um draw. 3 e 2 de vida e dá um draw. Assim, inicialmente ela é pior do que Argels, mas é mais uma redundância pra isso, caso você precise. Menção honrosa é basicamente isso. A próxima carta, cara, o Gaunt. O Gaunt o Vini explica melhor do que eu, ele quer muito texto, meu TDAH não deixa. Cara, o Gaunt é uma carta ruim e boa, talvez mais ruim do que boa, mas eu achei interessante trazê-la aqui. Ele tem duas habilidades. Primeira habilidade, toda vez que alguém conjura uma mágica que não seja sua, esse alguém faz uma ficha de tesouro. Ou seja, toda vez que qualquer player conjurar uma carta de um de seus oponentes, ele vai fazer uma ficha de tesouro. E ele tem uma segunda habilidade, que sempre que um dos seus oponentes recebem dano de combate, aquele oponente exila o topo, e a pessoa que causou dano de combate pode jogar aquela carta enquanto ela permanecer exilada. A ideia aqui ele tem um efeito parecido com a Tina, ou seja, você vai bater e dar 3 possíveis draws, mas você vai dar draws do topo dos oponentes. Só que você também dá essa oportunidade para os seus outros 2 oponentes. 3, mas eles não podem bater em você. Então, tipo, eles só podem ter 2 draws possíveis. Exatamente. É uma carta que ela tem um cunho político para certos decks que se importam em querer combater. Porque você meio que joga a responsabilidade dos seus oponentes se baterem e não baterem em você. E ajudar, tipo, a tirar alguns poucos pontos de vida. O draw é meio ruim, mas Gix era uma carta que quando saiu era considerada uma ótima carta em diversos decks. Então eu vejo um potencial aí, talvez pode ser que funcione. E o Gix tá um pouquinho sumido, né? 16 mana, ali ó. Esse aqui, né? Isso. É uma cartinha legal, eu sempre gostei do Gix. O problema dele sempre foi o preço. É uma aposta, né? Eu não sei se... Tipo, eu acho que não é uma carta tão boa assim.
mas eventualmente pode ver jogo em algum lugar. Eu acho que se você tiver tipo alguma forma de fazer um stacks para seus oponentes não gastarem cartas do exílio, alguma coisa assim, ele se torna um draw limpo por você. Ele mais Drannith é bonito. Sim. Próxima carta aqui é uma carta que eu peguei de menção honrosa porque tem eu e mais 2 jogadores que jogam de Rowan. E é mais uma cartinha que faz você comprar cartas e perder vida na Rowan. E é basicamente isso. Agora vamos para as verdes. As verdes tem essa Ovia aqui. Cada criatura atacando seus oponentes tem trample. Você pode pegar você pode colocar uma criatura ou veículo do campo de batalha e você pode colocar e ela entra com 2 marcadores, né? Pronto, basicamente isso. É uma carta muito boa. Cartinha. Ponto. É uma tipo, Piper sempre existiu, mas nunca viu tanto jogo, porque Piper sempre foi muito lenta. Porque o efeito da Piper era basicamente pagar um verde, virar e colocar uma criatura da mão em campo. Mesmo custo de mana para conjurar, né, 4 manas, ia num corpo 1/1, se eu não me engano. Ela já é um 2, né? A diferença da Ovia é que também tem um corpo um pouco maior, que é relevante, mas nem tanto. Mas ela tem uma habilidade estática que seus bichos atacantes têm atropelar. E aí vamos pensar em decks que se importariam com isso e pensar o conjunto da segunda habilidade. Elivere, ponto. Se você tá de Elivere, você provavelmente está jogando com Hall. Se você está jogando com Hall, você quer evitar fazer casts no seu turno para não tomar alguma interação depois de fazer o seu cast. Então provavelmente você vai entrar no seu turno, ir pro combate, bater, descobrir se vai rolar alguma interação. Se não rolar, você pode talvez fazer um cast na main 2. A Ovia te ajuda mais ainda nesse sentido, porque ela vai fazer um free cast, com algumas aspas, de um bicho todo turno. Além de crescer, tipo, melhorar seu combate dando esse trample. Então é uma ótima carta pro deck, eu vejo um potencial. E às vezes o preço tá bem chutado, né? A Elivere peca muito, às vezes, porque as criaturas não conseguem passar. Sim, e às vezes esse não passar é meio relevante e atrasa bastante. Atrasa seu jogo. Então, você fazer com que suas criaturas passem o dano é muito relevante na Elivere. Então, assim, eu não acho que essa carta vai baixar muito de preço, não, sendo bem sincero com você. Eu não sei se vai jogar em algum lugar. É muito por conta da primeira habilidade. Eu vendo assim, na cabeça do forfã, entendeu? Talvez ela seja uma carta de Commander que acaba segurando um pouco o preço para ela não ser tão barata. Mas na Elivere aqui eu acho que eu gastaria slot. Sendo bem sincero, eu gastaria slot. E temos mais um aqui. Cara, é só uma proteção. Tá meio cara ainda, não vale esses R$10, mas é uma boa carta. Ela dá X-Proof indestrutível para uma criatura até o final do turno. E a segunda habilidade ela cria um piloto 1/1. Que ela tem um decks tipo Isan, outros monogreens que se importam com o comandante, como Yeva, Selvala. A Selvala, isso. A Marwyn também eu acho que é um dos mais importantes, né? Que a gente pode citar aí também. Esses decks eles já trazem uma quantidade de proteçõezinhas de 0 em 1 mana bem alto, que é pra você garantir que seu comandante não vai morrer no turno que ele entrar. Exatamente. Então, talvez seja uma cartinha legal, se abaixar mais de preço. A carta da Tamil, eu não lembro o nome, tinha spikeado nessa... Tamil... alguma coisa, eu acho que essa daqui... a segunda custódia de Tamil. Ela tinha dado uma spikeada, ela foi pra R$16 já, por causa do Pauper, se eu não me engano, que estavam usando ela. Essa é incomum. E então essa carta faz efetivamente a mesma coisa, né? Tipo, os 2 de vida que você perde com a chance de você poder fazer um blocker, é um negócio muito legal. Então... vamos ver, talvez jogue. Talvez jogue. Eu acho a cartinha legal. Vai substituir a Tamil, pelo menos no início. Sim. É uma substituição direta, basicamente. Isso. Cara, eu tava conversando até com o Vini, quando a gente tava selecionando essas cartas. Eu não tinha visto que ela era uma boa carta, mas conversando com ele, geralmente o que ele falou pra mim, né? Os combates extras geralmente são de 5 manas. E aqui a gente vai ter 2 combates extras por 6 manas, cara. E não é uma coisa tão difícil fazer em decks com vermelho, porque você vai ter uma geração de tesouros muito alta. Cara, eu tava pensando, sabe em que com essa carta? De Rada. Pensei muito na de Rada com essa carta.
É porque 2 combates pedirrada não me parece não, ser tão combate, relevante. tô maluco. É combate. É mais. Eu pensei em alguns decks que, assim, são meio sumidos, porque ainda não teve amostragem o suficiente deles. Coisas como a Narset Exílio, eu não lembro o nome inteiro dela, mas a Narsetinha que quando bate exila coisas do Grave, é relevante, porque com 2 combates extras você pode só ganhar com os casts que ela te dá. O cachorro lá em Haldan. É relevante para Paco Haldan se você tiver numa build que se importa com fazer pequenos loops. Tipo, ela pode funcionar como um substituto para um loop de turno extra. Mas aí você precisaria de formas de gerar mais mana dentro do combate. Não sei. Estaríamos dando muita volta nisso. E eu consigo pensar também diretamente na Storm. Na Storm essa carta é muito legal. Ei, essa carta na Storm é punk, viu? Porque assim, porque ele já faz já 2, se você já tiver 3 de Storm vai ser 6 combates, pô. Você gosta já de fazer... É que assim, é uma carta de muito mana e é meio complexo. Mas, se você tem essa carta e a Storm e conseguiu gerar pelo menos um cast antes de fazer ela, você vai fazer no mínimo 4 combates. 4 combates, se você conseguir conectar em todos, são mais 4 triggers de Storm no mínimo para 2. Pode ser alguma coisa relevante. Existem outros combates de custo menor? Existem. Tão bom quanto esse? Não sei. Depende. Tem que testar. Mas o preço dela é um atrativo por enquanto. Tipo, R$23 é a média, ou talvez até mais barato, que a grande maioria dos combatistas para todas as criaturas. Como é o nome da Storm completa? É Storm, alguma coisa. Dependendo do poder dela, seja mais relevante ainda. É um 3, 4 vezes... Vamos que se eu castei uma mágica, vai ser 3 vezes... São 4 combates, se você tiver Storm pra 1, e aí ela deu 15 de dano já. Porque foi o combate do turno mais 4. Cara, tem um... Se você fizer 2 mágicas aí, você mata um cara. Sim, provavelmente. Então, a mágica ok. Vamos pra próxima aqui. Cara, essa mágica aqui eu gostei e não gostei. O problema dela é ser 3 manas, vai jogar em qualquer mono-red, provavelmente. E no início dela, ela exila 2 cartas. Talvez Prosper. Prosper é um deck que existe. Então, é basicamente isso. R$21 não daria na carta, tem que cair mais um pouquinho. 21 é muita coisa. Assim, no preto a gente tem a Arena Phyrexiana, que é uma carta bem legal, que vai te comprar uma carta todo turno. Isso. Essa carta tenta imitar o que a Arena Phyrexiana faz, mas é uma carta exclusiva de mono-red. 3 manas vermelhas faz ela ser exclusiva de mono-red. Acho que fora o mono-red que eu usaria é o Prosper aí, pronto. Sim, talvez. Próxima carta, eu vi como uma carta de Winota. Porque ele vai gerar um Goblin, o Goblin vai entregar um Winota, é um custo 3. E é uma boa carta, no ponto. Substituiria alguns slots que não são tão bons de gerar bichos na Winota. Mas a R$17 é um pouco difícil de conseguir encaixar ela. Eu acho que meu ponto sobre essa carta é só isso. O ponto dele de girar mana é meio mais ou menos, né? Tipo, irrelevante. Talvez num deck de Goblin que você gosta no casual, seja legal. Cara, essa daqui o Vini tem mais sobre o que falar do que eu. Não entendo muito de KCI, mas ele entende. Então, eu não entendo tanto das linhas de KCI, mas as linhas de KCI são conhecidas por ficar indo e voltando os artefatos do cemitério para campo. Essa carta, ela adiciona 4 manas de qualquer cor quando ela entra, e ela só funciona para habilidades. Até aí parece uma carta bem ruim, mas aí você vê que a segunda parte dela, ela é um sink de mana, que você vai dar dano em qualquer alvo igual a quantidade de mana que você pagar. Gerou mana infinita, tá lupando ela, acabou. Exatamente, tipo, ela é uma carta que dentro do próprio KCI já vai ser legal se você tiver alguma coisa que tipo precise de mana para voltar ela para campo, porque ela vai gerar 2 quando você sacrificar ela pelo KCI e mais 4 quando ela entrar. Então você gera no 6 e depois ela já vai ser o próprio payoff. Então, tipo, pode ser legal, pode ser que alguma estratégia de KCI use ela. Mas pra quem não sabe o que é KCI, o que é KCI? É fundição do clã Clark, eu acho. Fundição. Ali, ó. Isso.
Paga 2, saca e vai ter algum outro bicho que vai lupar ele e voltar aos artefatos do Grave, basicamente. Isso. Então ele entra, são decks um pouco mais gera 4 vermelha, de jogar, né? depois mais 2 incolor e você fica lupando ele. Pronto. Isso é como de caça aí. Próxima carta, Field of Flames. É uma boa carta, é uma global instant speed e ela pode te dar draw. É basicamente isso. Exato. Ela é uma cartinha que no early game ela é legal, vai limpar Dorks, vai limpar alguns comandantes interessantes como Kina, Malcolm, Tina. Limpa alguns stacks. Limpa alguns stacks, como o Wolf. Ela ser feita em instant speed, você pode fazer antes de chegar no seu turno, pra você chegar bem no turno. E não liberar os Se você amiguinhos. comprou isso no late game e tá, tipo, não tem nada que ela mata, ela só se cicla, tipo, se repõe, é bem legal. E no começo também, às vezes você só não quer uma global e quer um draw e ela vai servir. Sim, exato. Temos o veículozinho aqui, o Minotauro Piloto. Ela é uma cartinha que quer evitar que a galera jogue nos turnos dos amiguinhos. Exatamente. E é bem interessante em decks que se importam em causar dano. Então, tipo, geralmente stacks. O Inota, então, talvez dentro de uma Winota. Talvez dentro de uma Winota ela vai ser bem legal, porque ela pune todo mundo que joga fora do seu turno. E a Winota geralmente não vai fazer casts fora do turno dela. Exatamente. Bem difícil. E mesmo que ela faça 4 pontos de dano que ela vai tomar, é pouca coisa. Em relação à quantidade de vida que os oponentes vão ter. Porque o Inota já vai comendo vida desde o turno 1, geralmente. Exatamente. Certo, quando ele entra, você pode descartar uma carta e comprar 2 cards e ele tem a habilidade de se sacar e dar ímpeto pra tudo. É basicamente isso. Cartas de mono-red, basicamente. Alguns decks que se importam em combate, que precisam... O problema dela é só que ela tem o Start Engines, né? E ela precisa estar no Max Speed pra dar esse ímpeto. Mas ela pode ser legal pra, tipo, decks que precisam de Big Dorks. E aí você quer fazer, tipo, um Big Dork só no turno que você vai ganhar. Ela pode funcionar. Exatamente. Existem outras cartas que fazem parecido, mas achamos legal colocar aí como uma menção, uma redundância pra esse tipo de efeito. Os decks são limitados, mas a carta é ok. Sim. Cara, essa carta aqui... sempre você descartou mais cartas, ele dá a mesma quantidade de dano em cada oponente. É uma carta que comba como o Bucaneiro comba, basicamente, no fim de turno. Porque o que é que você pode fazer? Você coloca uma curiosidade, você tem a mão de 7 cartas e você vai estar descartando e comprando. Então você consegue trigar ela infinito, entre aspas, e ganhar o jogo dessa maneira. E é um cycling. Se você não precisar dela, você só descarta. Sim. Pronto. E ela tem o plus de ser um piratinha, né? Pode ser que dentro do deck do Malcolm, por mais que ela não tenha evasão, ela consiga encaixar esse 1 de dano dela e fazer um tesourinho a mais. Malcolm Tana, Malcolm Cats, Malcolm Vial também, dá pra pôr. Existe a possibilidade, né? Ela tem esse efeito de... Quando você descarta 1 ou mais cartas, você dá dano em todos os oponentes, é bem legal. Porque você ganha mais uma line pra sua curiosidade. Oleofídico, curioso. Nível Mizete, talvez rode ela. Talvez. Muitos níveis já rodavam Bucaneiro por esse mesmo motivo. Por mesmo motivo. E ela é bem mais barata do que Bucaneiro. Bucaneiro tá bem caro. Sim, Bucaneiro tá bem Bucaneiro caro. é até uma carta que a gente pode falar posteriormente, que é uma carta que era, sei lá, R$8. A carta tá... Não, tá voltando. Não, ela baixou bastante até. Mas ela teve um spike de 15, 20 reais o normal dela, ela tava assim, ó, R$20. Agora apareceu algumas cartas, mas é damage, né? Então, basicamente assim, eu acho que pra duas, nós que jogamos... duas cópias a 10, né? Duas cópias a 10 e depois já voltamos a 20. Então, aqui era o preço normal do Bucaneiro. R$9. Mas é isso. É uma carta que eu botei de menção honrosa, uma carta que roda no Vadrik. Mas só. Basicamente só roda no Vadrik. Talvez no Slicer dobro do também. poder do Vadrik. O Slicer também roda. Cara, essa carta é uma carta que eu não tinha visto. O Vini que me mostrou. É uma carta que roda bem na Magda. O que é que ela faz? Ela vira Ela tem Saddle, né? Que é muito próximo com a mecânica de tripular, né? Crew. Aí você pode tapar todos os seus anões pra ela. E ela tem um efeitinho que quando ela bate montada, ela também faz um tesouro. Então ela é um pseudo anão que vira outros anões.
Você pode virar a própria Magda, caso você não queira bater. Pode virar a própria Magda, exatamente. E se ela morrer, tanto faz, porque ela só tá lá pra bater e gerar tesouro. Exato. Cara, a gente vai pras multicoloridas agora. E tem esse bichinho aqui, eu não gostei muito dele. Os combos dele são muito ruins. Não sei se tem algum combo bom, mas... O Vini eu acho que deu uma olhadinha mais nele do que eu, porque ele tava animado do começo, depois desanimou com ele. Basicamente, ele é um comandante bem interessante. Ele é um drop 5, que por uma adicional ele pode ou gerar 3 manas, então você pagaria 6 e devolveria 3. Ou ele pode entrar por 6 manas comprando 3 cartas, o que é bem legal. Ou por 6 manas entrar dando 3 de dano em algum alvo, que é bem mediano. Mas por que ele é Mas ele é sim que... Ele é ruim porque todas essas habilidades são exaust, ou seja, só faz uma vez por objeto. Então enquanto você não resetar ele como objeto, ele não pode ativar nenhuma dessas habilidades novamente. Mas, ao mesmo tempo, ele é um sync de alguns combos. Combos de Flicker, por exemplo, ele é um sync, porque você vai estar sempre resetando ele como criatura e sempre vai poder dar os 3 de dano novamente para ir matando seus oponentes. Bouncer também, né? E Bounces também, né? E ele também é um sync de Food Chain. Se você já conseguiu fazer ali o mana infinita, você só precisa de uma verde para você começar a fazer o sync dele. Que você transforma todas as manas que são só para casts de criatura em manas genéricos, a partir da primeira habilidade. E depois você vai sincar todo o mana genérico que você fez da terceira habilidade, que é dar 3 de dano. Exatamente. Então, mas, efetivamente, ele não é uma carta assim, um must na zona de comando. Porque ele é um drop 5 que não faz tanta coisa por não ser repetível. Você consegue buildar algumas coisas em cima dele. Eu acho que a melhor build pra ele seria Food Chain, na minha opinião. Talvez. Mas nada além disso. Mas testem aí, mostrem que a gente que tem uma lista legal dele, né? Temos aqui o Ketramose, The New Dawn. Cara, é uma carta legal. A primeira visão que eu tive dele era usar Rest in Peace. Pra quem não sabe o que é Rest in Peace, é aquele encantamento de custo 2. Que toda vez que um card toca cemitério, em vez de tocar cemitério, ele é exilado. E o que é que ele faz? Ele tem menos lifelink indestrutível. Ele não pode atacar menos que tenham 7 cartas exiladas. E sempre que uma ou mais cartas são colocadas no exílio de qualquer cemitério, eu perdo um ponto de vida e dou um draw. Você perde um ponto de vida e dá um draw. Por que ele é bom? Porque ele vai te dar muito draw, consequentemente. Você consegue fazer ele em volta de tipo cards de virar, exilar e coisas do tipo. Por que não usar Rest in Peace? As cores não habilitam muitos combos bons para Rest in Peace, porque a gente geralmente precisa de combos com o cemitério. Por exemplo, a gente consegue usar Abdel, a gente consegue usar Soul Trader. Uma dúvida. Quando o token toca no cemitério, ele deixa de existir, né? Sim, mas ele efetivamente entra no cemitério. Uhum. Ele só vê exílio, então foda-se. Então é um bom comandante. Tem mais alguma coisa pra falar dele, Vini? Eu acho que é basicamente isso. Cara, a gente tem uma certa deficiência de comandantes Orzhov bons. A gente tem o Ratadabrik, que é um comandante que tem alguns combos próprios, mas ele é bem deficiente em card advantage. Exatamente. E aí tem a mesma coisa com a Teysa Karlov, que é um comandante que tem combos próprios, mas tem uma certa deficiência com card advantage. Aqui a gente está indo para a estratégia contrária. A gente tem um comandante com uma engine de card advantage. Boa. Que é boa. Assim, exige que você tenha um build around para que ele funcione decentemente. Só que ele é indestrutível. Mas é um card advantage muito bom. E o fato dele ser indestrutível deixa bem complicado da galera interagir com ele. Exatamente. Então, você vai ter um Orzhov, entre aspas, genérico, que tem um ACA na zona de comando. Então, pode ser que seja uma carta bem interessante. Tem potencial. Eu tentaria montar. Talvez eu tente montar ele futuramente. Se vocês quiserem aí, vocês coloquem aí nos comentários que a gente tenta fazer uma deck tech dele aí pra ver. A gente vai sofrer um pouquinho? Vai, mas... Broodhaft Engine.
Na subequipe da Surveio 1, paga 4, sacrifica ele, retorna a criatura ou veículo do cemitério pro campo de batalha. Ative somente como feitiço. Cara, é uma pseudo CA para alguns decks. E ela tem 3 manas, vira e volta Broodlord do cemitério pro campo. Não só Broodlord, né? A gente tem muitos também, decks, né, aí que se importam com reanimar coisas. E esse é um reanimate habilidade, que é bem divertido. Isso. E aí você vai pensar, tipo, nossa, mas é muito mana, é muito lento, não sei o quê. Pensa que, tipo, você pode colocar ela no early game e ela pode ser a carta que vai achar a peça e colocar a peça no grave. Porque todo turno você vai estar dando um Surveio 1. Então todo turno você vai estar, tipo, filtrando o seu draw. Você pode escolher comprar ou não aquela carta. Todo turno, porque o trigger é na upkeep. Meu irmão tava falando de colocar ele no Shatterfang. Cara, eu não sei. Depende um pouco de como vai ser a build desse Shatterfang. Pode ser que funcione ou não. Mas eu acho que decks preto-verde que já jogam pra Broodlord, que já jogam pra Hulk, ela é uma possível carta. E eu só acho que ela é uma possível carta pelo fato de que todo turno ela vai filtrar o seu draw. E esse filtrar te dando a possibilidade de já colocar no cemitério é muito bom. Porque pode ser que você ia comprar aquele Broodlord, olhou o topo, e aí ela já te colocou o Broodlord no topo, no cemitério, e você já tem só, tipo, ela já é a peça de reanimate também. Eu vejo potencial nela, vejo potencial. Ele tá querendo montar, o Shatterfang, salvo engano, o Shatterfang dele tá um pouquinho voltado pra Broodlord, porque ele tem os combos de Broodlord com... Talvez funcione, com então. a meninazinha lá de 4 manas lá. Mas eu acho que, tipo, pra decks que já jogam em volta dessas cartas, que é uma boa carta. É lenta, mas é uma boa carta. Você faz aí na 2 e é uma boa carta pra você fazer na 2, na 3, se o jogo tiver um pouco mais lento. Cara, essa carta aqui é uma carta muito boa. Muito boa. No início da sua step, você desvira cada criatura que você controla. Aí você paga 4 criaturas que você controla e recebe mais um até o final do turno. Essa segunda parte é irrelevante, mas a primeira é muito boa. Dá pra usar em muitos decks. Dá pra usar decks de Tymna, dá pra usar decks do Taian. Dá pra usar em Elivere também, talvez. Ela tem 2 efeitos. Ela tem um efeito que faz 2, entre aspas, coisas. Ela dá vigilância pros seus bichos que sobreviverem ao combate. E ela faz os seus dorks gerarem mana 2 vezes. Exatamente. É uma coisa bem legal. Tipo, Musa já é uma carta bem legal. A carta azul que a gente passou lá no começo já era uma carta bem legal. Essa ela é limitada a só criaturas e é limitada às cores verde e branca. Mas, geralmente nessas cores, você já tá nessas estratégias de ou usar muitos dorks ou de usar bichos que vão se importar com o combate, como a Elivere, por exemplo. Tem Sun também, que vai trigar mais de uma vez. Sim, decks que já usam Sun nas 99 vão se importar com isso também, é bem legal. Você consegue lupar ele 2 vezes, né, aí, numa rodada. Sim. Então, bem bom. Bem bom. Próxima carta é uma tech que o Vini tinha me mostrado aqui. O Vini sabe falar mais sobre ela. A gente pode falar até da outra carta lá, que é o que faz sentido ela estar aqui. Cara, tipo, isso daí apareceram no grupo da curadoria do Tivit, falando sobre. E existe uma carta que é um tutor de 4 manas, que você sacrifica um artefato e você tutora para campo um veículo ou um encantamento. E aí, que é a ideia que a galera tava usando? O efeito dessa carta nova é um artefato de 6 manas, que tem vigilância, é um veículo 6/5 com um Crio 2. Até aí, tudo é irrelevante pro deck do Tivit. Mas ela tem um ETB de que quando ela entra, você pode colocar em campo, tutorar e colocar em campo um artefato de custo 2 ou menor. E, basicamente, tutor de Time Sieve para campo. Exatamente. A ideia é literalmente isso. Você, com 4 manas, e usar o primeiro tutor, sacrificando qualquer uma das suas tokens. A token, esse sacrifício, ia trazer esse Guidelight para campo. E o Guidelight ia trazer o Time Sieve para campo. Então, basicamente, seriam 4 manas, tutor para Sieve para campo. Mas dá muita volta. E eu acho que depende muito do build around, de como que é essa sua lista, se você está jogando mais para frente ou não. Mas é uma possível tech. Eventualmente pode funcionar. Exatamente. Próxima carta vai ser um bichinho aqui que eu não tinha visto que ele era bom. Ele é um Wizard Boosted Sloop. Sempre que você ataca, você dá 2 draw e descarta 2.
Não é que ele ataca, é que você ataca. Isso aí. Então, ele é simplesmente bom. Alguns decks eu 100% usariam ele. Principalmente decks que precisam de Breach, né? Ou decks de Breach, uma Tina 4-Color também seria legal. Porque assim, ele tem ameaçar, o que ajuda ele a evadir bastante. E o Cruel dele é 1, então é bem tranquilo de você fazer. E mesmo no turno que ele entra, se você já é um deck de combate, ele já vai entrar te dando esse loot. Então, bem legal. Exatamente. Pode ser uma carta bem interessante para alguns outros decks aí usar. Uns decks de time, de Breach eu usaria. Cara, essa carta aqui tá muito cara, mas ela é muito boa. Que é o Monumento da Endurance. O durão, monumento duro, exatamente. resistente. Exato. Sei que você descarta uma carta, você pode fazer o quê? Ou você dá um draw, ou você cria um tesouro. Ou cada oponente perde 3 de vida. Claro, ela só triga uma vez por turno. Mas, gente, o que ela faz é muita coisa. Ela tira drawbacks de muitas cartas que fazem você descartar. Eu consigo ver ela claramente sendo um ótimo slot na Henry, por exemplo. Você tá jogando de Henry, você já tem muito Madness, você já vai fazer muito loop de descarte. Exatamente. E você, limitar a um descarte por turno. Não limitar a um descarte por turno, mas fazer um descarte em cada um dos turnos te dá um bônus. Então, você pode, sei lá, ou acelerar a mana, que pode ser necessário no começo do jogo, ou acelerar a quantidade de cartas que você está cavando, que pode ser bem legal se você já tem uma curva de mana bacana ali. Não é em todos os decks que vai funcionar, porque você já precisa de decks que funcionem na base do descarte, e ela é um drop 3. Mas eu acho que dentro da Henry, principalmente, ela é uma carta que pode vir a ver jogo. Eu não acho que ele se mantém esse preço, não. Eu não sei. Depende de como que o Standard vai se adaptar a esse card. Você vai ter algum deck baseado nele, porque o efeito dele é bem legal. Uhum. Porque basicamente se você faz 7 cyclings... X1 sim, exatamente. No X1, se você faz 7 cyclings, depois de ter feito isso daí, você basicamente ganhou o jogo. Então, vamos ver. Próxima carta, cara, é uma carta que é divisor de opiniões, né? Eu acho uma carta ruim. Eu não consegui ver nada de relevante que essa carta faça. Eu também. É uma carta que a Radiant Lotus você sacrifica um ou mais artefatos e você vai gerar 3 manas de qualquer cor, sendo a quantidade de artefatos por sacrificados dessa maneira. Só que assim, você, por exemplo, tá jogando Distributed, que é um deck que se preocupa muito com cor. Você faz ela por 6. Saca 3, sei lá, 5 pistas. O que é que você vai fazer agora? Nada. Esse que é o ponto, né? Se você já tá na curva 6, você não vai castar ela. Você vai castar o Tivit. Exatamente. Se você tá em qualquer deck que precisa de muita mana, não faz diferença. Não faz. Eu acho que assim, decks que já fazem loops de artefatos e que precisam de uma fonte para gerar mana, eventualmente podem gostar dessa carta. Não conheço decks que precisariam dela. Também não. Mas pode eventualmente funcionar. Porque o texto dela não faz ela se sacrificar. Então, pode ser que você consiga desvirar ela ou alguma coisa do tipo. Não sei, por exemplo, o Jan Jensen, né? Que é um deck que a gente viu no lançamento, mas ficou bem sumido. Pode ser que goste disso daí. Não sei. Ela se saca, não? Ela não precisa se sacrificar. O custo da habilidade é virar ela e sacrificar um ou mais artefatos. Não sacrificar ela. Mas ela se sacar na Henry dá pra fazer uns loop. Sim, mas ela virou outro objeto, né? Aí... Se você tiver os combos, tipo assim, ela vai funcionar muito parecido com uma pétala de Lotus, por exemplo. O problema ela se sacrifica gerando só 3. Você precisaria de ter alguma coisa que alimentasse um segundo artefato toda vez. E ela se torna outro objeto depois, não é não? Isso, ela se torna outro objeto quando ela volta. Você já perde tudo que você sacrificou, então você tem que desvirar ela e fazer mana infinita. Era um puta rolê pra fazer alguma coisa com ela. Então, a R$230 também, eu não vejo essa carta ser R$230 nunca. Só eu não faço ideia porque esse preço. Algumas pessoas hyparam isso, falaram bastante que dá pra fazer loops com isso, mas eu acho que são loops que já existem com outras cartas e que só estão achando uma redundância pra ela. Pode ser, mas assim, é isso.
Não tem muito o que comentar dela, não. É uma carta que talvez venha o jogo, mas a gente ainda não viu aonde ela vai jogar. Temos um veículozinho aqui que é mais uma carta para fazer a Magda ser melhor do que já é. O que é que ele faz? É um veículo que você escolhe. Quando ele entra, você escolhe o que os seus veículos vão ser, basicamente. Por exemplo, se ele entra, seus veículos vão ser do tipo escolhido. Por exemplo, se você joga na Magda, você vai escolher que seus veículos são artefatos, né? Daí o que é que acontece? Você vai ter... Não, você escolhe tipo de criatura. Seus veículos vão ser anão. Vai ser anão. Que é artefato de ação. Aí ele vai ser um anão artefato e já vai combar. Basicamente Exatamente. isso. Ele em si já é o anão artefato. Não é isso? O deck de Magda ele em si já é um anão artefato. Isso. E o deck de Magda já é conhecido por usar veículos para poder ativar os anões sem ter que ir pro combate. Aí o que é que acontece? Você já vai ter anões, você já vai ter veículos e ele vai dar mais redundância para você criar mais tesouros. Sim. E a carta tá R$13. Sim. R$13. Acho que pra construído ele não vai fazer tanta coisa, por isso que ela vai ser barata, mas pra Magda ela é um potencial bem legal. Pô, vai fazer parecido com o que aquele bicho lá faz, o de R$100, o que dobra os triggers. O que dobra os triggers, sim, talvez. Ele vai fazer bem. E o mais legal é que, como ele faz que todos os seus veículos sejam anões, você não precisa abrir uma mão carregada de anão. Você pode abrir uma mão que tem ali seus 2, 3 veículos, e aí você já tá fazendo muita coisa, porque um veículo já vai pagando o tripular do outro veículo, e você já vai gerando os tesouros. Exatamente. Você pega a Magda e mais 2 veículos, você já faz o que ele tem que fazer. Você ganha o jogo. Basicamente. Mais uma carta pra Magda ficar bem fraquinha, né? Cara, agora a gente vai falar das últimas cartas que são os terrenos da coleção. Tem uns terrenos bem interessantes, são pouco lentos, mas esse aqui é um terreno que eu queria muito usar no 500, mas o preço não vai deixar, cara. A gente sempre fala que Templo do Falso Deus é um terreno muito ruim, porque ele depende de ser o quinto land pra ele fazer alguma coisa, e a gente tá aqui mostrando tipo, uma carta que é muito parecida. É parecido, só que ele entra gerando mana. O Templo do Falso Deus entra e não faz nada. Exato. Ele entra e ele é um terreno que vai gerar incolor, o que é ruim, mas é bom, porque pelo menos já faz o mana no momento que entra. E se você conseguir chegar no max speed, ele vai te fazer 2 manas. Exatamente. E não é tão difícil não. Você faz na 1 e chegar na 4 com 2 manas a mais. Sim, na 4 você fazendo os combates ali certinho já daria pra você conseguir. Exatamente. É interessante, tipo, é uma carta que pode vir a ver jogo se baixar bastante de preço, porque R$40 é impossível pensar em usar esse card. Eu não acho que baixa o preço esse aqui. Eu não sei. Eu acho que pra construído, 4 turnos é muito turno. Muito turno. Mas é muito cara de Commander. Sim, tem bastante cara de Commander. Aí carta que tem cara de Commander demora a descer. Alguns decks que se importam de fazer os oponentes perder vida dentro do combate, essa carta pode vir a ver jogo. Isso, exatamente. É uma pseudo tumba antiga, né, que você vai ter acesso. Parece legal. A tumba antiga é budget. Budget. Sim. É boa. É uma carta boa, ponto. A próxima carta é outro terreno, também que tem Start Your Engines. Ela roda em alguns decks. Ela tem a habilidade de quando você tiver na Max Speed, você vira ela e a criatura ganha ímpeto. Muitas criaturas que gostam de combate vão querer ela. Ponto. Sim, muitos decks que são especialistas em combate vão querer usar esse tipo de land. Exatamente. Que, por exemplo, a gente tem, eu não lembro do nome do terreno, mas é um terreno bem caro, que ele tinha o efeito de ele gera um mana pra criatura e a criatura entra com ímpeto. Tipo, é um terreno que custa R$300, mais ou menos, alguma coisa assim. Ele não faz a exata mesma coisa, mas é bem próximo. E tá bem baratinho. Tá muito barato. Então, assim, se seu deck precisa de uma criatura com ímpeto ou alguma coisa assim, sei lá, tipo, você tá jogando de Palco Haldan, e aí você tá bem rampado, você vai fazer o cast, você... Palco Haldan não, porque o cachorro tem ímpeto. O cachorro tem ímpeto. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu acho que decks de Winota é legal, decks de Livera é legal, decks de Jitmi é legal. Cara, isso aqui em decks de Dork pra gerar mana infinita é legal. Talvez um Kinan, isso aqui seja bem relevante.
É que o Kinan vai ter um pouco de dificuldade pra chegar no Max Speed, né? Mas porque é uma não bate, né? Relevante. Mas em Timnathracios. Timnathracios pode gostar bastante se você joga com a build mais focada em Freed. Freed é uma carta. É uma carta. Sim, é uma carta. Isso não podemos negar, é uma carta. E a próxima que temos é um drawzinho. Basicamente, eu acho que decks monocô precisam dessas cartas. Sim. 3 mana pra dar loot é um preço até pagável num terreno. Ele faz a mana quando entra também. 50 centavos. 50 centavinhos. Tipo, ele atrapalha um pouquinho a base de mana, mas não é tanto assim. Não. Num deck que vai chegar num late game, pode ser interessante dar esse loot pra tentar achar recurso. Exatamente. Aqui dá pra você, por exemplo, decks de Malcolm, você consegue startar algumas pilhas também, né? De Niv, por exemplo. Sim. Que você já draw descarta, Niv dá dano e você já começa o loop de curiosidade. Sim, possível. E terminamos o ciclo, né? Aqui... Acho que fechamos o ciclo de todas as lentes. Eu não sei se fechou o ciclo de todas, mas quase todas já saíram. Fechou o ciclo. Eu já... Falando nisso, tem até uma menção honrosa pra vocês aqui, gente, que é o nosso pack de lands. A gente fez um pack de lands do 500 e a gente listou todas as lands por tipo que rodam no Commander 500. Se vocês entrarem aqui e tiver tudo misturado, vocês cliquem aqui, ó, Enable Tags, que as lands vão estar separadas por tipo e por nome também. Como essas lands estão pouquinho caras, eu ainda não coloquei diretamente na lista, mas elas estão lá em considerar. Eu coloquei como Vergelands, que é o nome delas basicamente. Então tá todo o ciclo delas lá. Tem um ciclo de novas lands aqui que não são tão boas e também não estão com bons preços. Tem essas outras lands aqui que também estão caras. Essa daqui já pode subir pra cá, que ela tá num preço ok. E essa daqui também já pode subir. Então, deem uma olhadinha lá no nosso pack. Packzinho legal pra vocês, pra ajudar vocês a montar os decks de vocês. Minha pessoa, não é porque fui eu que fiz não, mas eu achei muito bom. Não foi eu e o Vini, né, que fizemos. Eu achei muito bom e toda vida que eu vou montar um deck que eu sinto que tá precisando de alguma land, alguma coisa, eu venho aqui procurar a land pra ver se eu acho uma land diferentezinha pra me colocar no deck, acaso baixa o valor do deck. E é isso. Alguma coisa a comentar, Vini? Não, fechamos por aqui. Essa passagem nem um pouco rápida, né, pelas cartas de Aether Drift. Já é o segundo vídeo de mais ou menos 1 hora que a gente tá fazendo. E é isso, galerinha. Exato. Até mais. Valeu! Até mais.